Vai, levanta a cabeça e nunca se esqueça que o teu Deus contigo está. Vai, sai dessa tristeza e não importa o que aconteça, nas mãos de Deus você está. Vai chegar com alegria e as forças que sentiam lá do trono, eu sobre ti derramará. Então, não temas não, Deus vai te tirar do chão e anunciar que na manhã chegará sua libertação. Sim, chegará a sua libertação. Sim, vai chegar e no amanhã chegará sua libertação. Deus abençoe a todos, amém. Que a paz e a graça esteja contigo, ou em grego bíblico, Erenito Kyrie. Mais uma vez, e saúde na bendita paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amanheceu mais uma jornada de trabalho. Como disse Davi, inspirado pelo Espírito Santo, em seu livro de Salmos 3, verso 5. Se nós dormimos e nos deitamos, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Nenhuma flecha que voa de noite, nem a mortalidade que assola ao meio-dia nos sucedeu, mas sim fomos reservados e guardados, polidos e purificados pela bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, isso é um motivo para dar glória, este é um motivo para... Então, isto é um motivo para agradecer, é um motivo para louvar. Como sempre tenho dito e defendido, nunca existe melhor dia para se viver. Todo dia é bom, dependendo da fé de cada um, como disse o apóstolo Paulo. Aos que dizem, os dias dependem, outro diz todo dia é bom, dependendo da tua fé, sendo forte ou fraco. Que Deus possa nos ajudar. Eu vim hoje pregar subordinado ao livro de Esther. E eu creio que Deus vai nos ajudar a termos uma boa live, uma boa pregação, um bom ensino. Então, eu vou no trabalho. Claro, talvez possa não filmar até na chegada de lá, mas que o Senhor possa nos ajudar e nos dar a sua bendita graça e a sua bendita palavra. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado pela tua graça, pela tua bondade e pela tua santa misericórdia. Pai, que venha abrir os nossos corações e abra, Senhor Espírito Santo, a mente de quem escutará, Senhor Espírito Santo, ou assistirá este vídeo, meu Pai, não para ouvir as minhas palavras, mas sim as tuas, como diz a tua palavra, para chorarmos com que choram e se alegrarmos com que se alegram, carregar o fardo um do outro, porque o teu fardo é leve, o teu jugo não é pesado. Em nome santo e poderoso do Senhor, que o Senhor possa vir rebentar todas as correntes que nos prendem nesta terra de grandes aflições, em nome santo e poderoso Pai, para que a tua oração sacerdotal possa se cumprir em nós, em nome santo e poderoso. Possamos estar no mundo, mas não ser do mundo, Pai, sermos guardados do maligno, em nome de Jesus, amém.
Quando nós vamos para o livro de Esther, nós vamos encontrar geralmente um silêncio de Deus, humanamente falando. Mas Deus nunca esteve em silêncio no seu trono a louvores de glórias e graças dos irmãos benditos que lá já estão e adorado entre os anjos no grego, Malaquiawe no hebraico, e o Senhor está brilhando de glória como troveja do seu trono. Então nós encontramos que quando o povo esteve em pecado, foi levado cativo, o povo judeu foi parar até aquela terra do Medo Persa. Então, estando lá no Medo Persa, existia um rei chamado de Assírio ou Ataxerxes. Então, estando lá exilado, eu creio que havia divisões, né? Existia um povo que ficava numa determinada parte e um povo que ficava num determinado lugar, porque o Medo Persa era um reino tão grande, era um reino grande. Acho que eram 120 países, se a memória não me falha, salvo engano. Então, diante de tudo isto, é que acontece alguma coisa. O que acontece? A história começa narrando que o rei Ataxerxes tinha uma belíssima mulher, a rainha Vasti. Então, tendo a rainha Vasti, é quando o rei Ataxerxes deu um banquete. Então, quando ele dá um banquete, é quando ele convida todo o grupo que estava na festa para poder o quê? Para poder ver, sabe? Aquela nossa sensação, tudo, querer mostrar a beleza daquilo que você conseguiu durante um ano, sei lá, bom dia. Nossa teoria moçambicana, né? Sim. Sim, eu vejo muitos brasileiros que estão começando a ver os vídeos, né? Então, geralmente nós aqui em Moçambique é nossa cultura, né? Cordou, saudade, tal, mais ou menos assim. Então, deu um banquete. Aquele nosso assunto é ver quando tem uma coisa boa. Você entra, irmão, eu consegui isto, Deus me abençoou, já tenho uma carinha, sei lá, eu já tenho um telemóvel. Qualquer coisa que você quer mostrar da glória que Deus se manifestou na tua vida. Então, o rei Ataxerxes, o rei Ataxerxes ou Assuero, vai depender conforme você quer chamar, né? Então, o rei Ataxerxes, ali o que acontece? Ele mostrou a glória de tudo que ele possuía, ele tinha no seu reino, de uma grande festa que ele tinha feito, porque ele fez festa para todo tipo de toda a classe social, desde o pobre até o mais rico. E não, ele mostrou o esplendor daquilo que ele tinha. Foi um grande banquete, uma grande festa. Então, aí ele já tocado, ele já tinha bebido o seu vinho. E não, depois de beber o seu vinho, a Bíblia diz que o rei Assuero o rei Ataxerxes estava alegre. O alegre ali eu creio que era embriagado mesmo, né? Não, ele estava o quê? Ele estava alegre. Não te aconselho a beber. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Ai de vós, Abacuque diz, ai de vós que dai de beber o vosso semelhante para ver a sua nudez. Eu também vos darei de beber o meu cálice, o cálice da minha ira.
Mas ok, vamos continuar aí. Então, ele também, sabe, tem vezes, geralmente eu sempre tenho pensado assim. O homem, na verdade, ele foi feito por Deus para vir aqui à Terra, casar, ter filhos, ser feliz, viver para Deus e depois morrer. Porque quando eu busco o sentido da vida, não encontro. Eu vejo que o sentido da vida, como disse Salomão, filho, de todas as coisas que eu vi, eu te aconselho alguma coisa. Coma e beba com alegria e seja feliz com a mulher que casaste com a tua mocidade. Tão triste é um homem que se fadiga, estando no trabalho e não tem nenhuma família. Então, foi o que disse Salomão. Então, daí ele quis mostrar o esplendor da beleza que a sua mulher possuía. Então, sendo assim, ele manda o seu diácono, como diz o grego. Então, quando manda o seu servo, quer dizer empregado, diáconos. Então, manda o diácono para lá. Quando o seu servo chega lá, ele informa a rainha Vasti. Quando chega na rainha Vasti, para poder o quê? Lhe dar a dizer que o rei está o chamando. Ela possuída do orgulho. E quero aproveitar, afraseando aqui, a Bíblia diz que Deus conhece os soberbos de longe e os resiste. Não há o pior pecado que o homem pode possuir do que o orgulho. É o que impede muita gente de conquistar. Homens de oração, homens valentes com Deus. Mas por quê? Orgulho. O orgulho é um obstáculo, como se fosse um escudo que te impede de receber as bênçãos divinas. Mas continuemos. Então, quando chegaram para chamar a rainha Vasti, ela se recusou. Porque nós sabemos que, por mais que, segundo as leis antigas, na monarquia, né? Nós sabemos que era aquele todo um clima monárquico, né? Então, quer dizer, eles tinham poder absoluto. Por mais que uma mulher fosse mulher do rei, ela também tinha que ser submissa e ser orientada pelo marido, segundo a ordem que Deus deu. Mas estamos a falar simplesmente como funcionava o reino, né? Então, chamaram ela e ela recusou. Então, quando depois passou o banquete, então o rei buscou conselho, como disse Salomão, né? Um país fica fortalecido quando tem muitos conselheiros. Sempre que fores a fazer um plano, busque sempre conselheiro. Olá, menino. Busque sempre um conselheiro e tudo em ti dará certo. Não, é o que ensinou Salomão. Então, daí foi buscar o que? Foi buscar os conselhos. Então, quando ele chega para poder buscar, ou quando os seus servos vêm para poder dar o conselho, e não houve um homem inspirado pelo Espírito Santo, e não, porque Deus pode trabalhar na vida do ímpio para poder abençoar você, a mim. Porque quando Deus quer falar, nada pode o impedir. Quis repreender Balaão por meio de uma jumenta. Aleluia. Então, daí, porque Deus tinha já provido que haveria uma desgraça para os judeus. Então, daí, ela resiste ao chamado. E não, eles já chegam para poder aconselhar o rei Ataxerxes. E não, é quando um dos servos, um dos conselheiros, ele diz: rei Ataxerxes, geralmente o que a rainha Vasti fez é uma coisa muito pior. Por quê? Porque isso seria pior. Ele disse: porque vai se saber sobre todo o reino persa que a rainha Vasti não respeitou o rei. Então,
as mulheres serão desobedientes aos seus maridos e dirão, nós vimos o exemplo da rainha. Então, sendo assim, eu te aconselho, rei, a buscar de todo o meio do Pérsia a mulher mais bonita, lançar um concurso, ter a mulher mais bonita, mais bela. O Espírito Santo também nos deixa mais lindo, né? Eu estou chocolatinho aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, daí é quando é lançado o concurso, vai sobre todo o meio do Pérsia, todo aquele reino de 120 países. E não quando isso acontece, é quando a rainha Vasti é mandada embora pelo orgulho de Satanás. O que tirou Satanás do reino celestial? Orgulho. E não, ela foi lançada como um raio, rejeitada pelo rei. Lançando o concurso, o que acontece? É quando vão sobre todo o reino, levaram também judeus. Então, como a Esther era judia, não, ela não poderia dizer a sua nacionalidade. Não, porque era exilada naquele lugar. Não era pertencente àquele lugar. Não era daquele lugar. Não, porque para Deus te abençoar, você não precisa ser daquele lugar. Você só precisa estar no caminho dele, naquele lugar. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós conseguimos enxergar a mão de Deus, mas no oculto. E não, por quê? Deus, no livro de Esther não é mencionado Deus, mas nós conseguimos ver as obras de Deus. Não, aqui vou fazer exegese, depois vou fazer hermenêutica. E não, por quê? Porque primeiro eu estou a trabalhar com a exegese, eu estou a trabalhar com o momento histórico daquele lugar. Quero tirar a hermenêutica já para a tua vida. Eu quero aplicar isto na tua vida. Não importa que situação o homem possa passar, mas se ele está firme com Deus, o seu coração está sincero com Deus, Deus ele vai operar. Mas Deus não é obrigado a fazer aquilo que tu queres que ele faça. Porque nós vimos na Bíblia que nós vimos a perseverança dos santos. E não, é isso que trará o reino celestial. Não é o teu ano de congregação, não é o teu ano de crente, mas sim o que é a santidade imposta na tua vida. Então, nós vemos que o Mordecai também, mas ainda não chegarei. E não, o Mordecai foi um homem que perseverou para poder chegar até onde ele chegou. E não, assim acontecendo, levaram nos 120 países, levaram todas as mulheres mais bonitas que existiam no reino. Mas dentre elas existiam as mais bonitas no meio. Aquela cheia do Espírito Santo é que era a mais bonita porque tinha um rosto celestial. A sangue, o cara não era do reino celestial, mas ela tinha o sangue do céu. Então, daí é quando a Bíblia diz que o servo, aquele que atendia as mulheres, achou-se digno de poder amar a Esther e cuidá-la bem. Juma, tudo bem? Obrigado. E não, e cuidá-la o quê? E cuidá-la bem. Assim procederam as coisas. E não, de todas as mulheres que estavam ali, foi escolhida o quê? A rainha Esther. Por quê? Porque não importa que tipo de situação, Deus está no controle. Ele nunca fugiu do trono. Ele nunca saiu do trono. O seu cetro de justiça sempre esteve operando para poder abençoar, também para poder amaldiçoar. Mas Ele pode deixar as sepulturas aqueles que são contra a tua vida. Se tu és homem firme na unção divina, esteja aí. Porque Deus está vendo, está acompanhando, está contemplando. Então, assim, é quando foram apresentadas todas as mulheres mais bonitas durante que se achou digna a rainha Esther. E não, quando se acha digna a rainha Esther, é quando ele vai conversar com o tio, que é o Mordecai, porque o Mordecai levou a Esther ainda menina. Então, porque os pais morreram ali, eu creio que talvez foi
na guerra que aconteceu, quando antes de serem exilados, então quando foram atacar Israel, então saquearam tudo. Então eu creio que os pais talvez morreram naquela guerra. Então, daí, levada ela, então Mordecai sempre ia falar com ela. Então é quando se levantou, diabo em pessoa, se levantou Amã. Então, quando se levantou Amã naquele reino, como, sei lá, eu me esqueci. Então, acho que era governador não. Era um chefe aí, né? Não sei como citar o cargo que ele tinha, mas era um administrador. Então, daí o que acontece? Se levanta Amã, e não, é dito que todo o homem tem que se ajoelhar perante Amã. E não, mas como Mordecai, ele era judeu e sabia qual era a lei que ele aprendeu desde a sua meninice, porque a Bíblia diz no livro de Êxodo: não adorarás um outro Deus além de mim. Não farás imagem de escultura, nada semelhante no céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, para te prostrares e adorar. Mas adorarás a mim, o Senhor teu Deus. Ouça, povo de Israel, o vosso Deus é um. Então, daí, todos se prostravam perante Amã, idólatras. Não, mas existe um povo até agora que não se prostra perante bolota dos porcos. Eu sei que existe um crente como você, até ainda hoje. É contigo que Deus está falando. Não, eu sei que existe um crente ainda hoje que está firme na rocha. Porque não adianta, Davi disse: o Senhor me tirou os meus pés da lama e firmou-me na rocha. Porque não adianta ser tirado da lama e não ser fixado em nenhum lugar. Acho que você chegaste até o Deus Altíssimo, a cidade de Deus Altíssimo, a Canaã Celestial. Então, quando assim se sucedem as coisas, é quando Amã se revolta, ele fica zangado. Então, porque nós sabemos que o mundo, tudo, o homem quer ter fama, hein? Ter uma boa sapatilha, vestir-se bem, ter um bom carro. Então, daí, aplausos. Então, onde ele passa, é um Deus. É assim como funciona o ego humano, os desígnios humanos. Então, concedendo-se isso, é quando Mordecai ia para o palácio do rei. Claro que não entrava, mas ficava fora do palácio do rei. E não, sempre que Amã passasse, ele entrasse, Amã passava daquele lugar. Mas quando Amã passava daquele lugar, encontrava sempre Mordecai. Não se curvaram nem se prostraram. É quando depois os companheiros que estavam lá, eles queriam entender por que ele não se prostrava perante Amã. Então, claro que ele... eu creio que ele era um senhor muito ignorante. E não, sucedendo-se assim, é quando aconteceu o que aconteceu. Então Amã se revoltou. Não, por quê? Porque ele somente queria que ele se prostrasse. Só isso. E não, é um termo de Satanás: se tu se prostrares e me adorar, te darei todo mundo. E não, mas existia homens valentes que até existem até agora, porque eu creio, não porque o mundo está assim, não porque há apostasia, não homens fiéis. Claro, como disse Paulo Washer, uma certa vez perguntaram a ele: quem é o melhor pregador do mundo? Ele disse: você não o conhece. Pode ser um ministro que somente está a pregar para 3 pessoas, 2 pessoas. Porque todo aquele que você os vê agora, no último dia não serão. Amém. E não, assim, tudo isso prosseguiu. Só que quando isto anda, as coisas foram ateando fogo. Eu creio que mais espada foi colocada por Satanás no meio da vida de Amã. E não, já vamos ver onde... Porque ali é quase, como disse Jesus, né? Salve-te a ti, tudo bem? Salve-te a ti, salve-te a ti, e a tua família também será salva. Então, Amã, se ele tivesse sido condenado, todo o povo judeu era eliminado. Não, para dizer que o mal que a gente comete, por vezes, não é somente para nós, mas também pode trazer consequência para as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como o bem também pode afetar os outros e ser glorificado em nome de Jesus. Então, daí é quando, glória a Deus, queriam matar o rei uma certa feita. Então Amã viu aquilo todo
aquela toda a situação, né? E Amã salvou a vida do rei. Então, diante dessas coisas, aquilo foi... É para só anotar já aí, né? Eu depreciei um pouco só para anotar já aí. Então, quando o quê? Acontece que Amã, por ver tudo aquilo que acontecia lá, Mordecai não se prostrava, tudo tal. Então, é quando ele decidiu consigo mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou lançar um decreto que o rei vai ter que assinar isto e não vai ter mais volta. Porque Satanás, quando chega no tempo que ele diz que o homem ele já caiu, ele já prostrou-se, ele já não tem como se levantar. Mas no livro de Jó 14 diz o quê? Diz que há esperança para uma árvore cortada. Porque no cair da chuva brotarão os seus galhos, brotarão os seus ramos e o nome de Deus será glorificado. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, daí lançou um decreto que no meio do Pérsia existia uma lei. Quando assinada esta lei, não havia volta. Tinha que se cumprir. Então, glória a Deus, aleluia. É quando o quê? É quando lança-se aquela lei, se assina com o anel sirene do rei, e aquilo não tinha como mais voltar. Lançaram todo o decreto que todo judeu tinha que ser morto até uma data específica. E não foi preparar cordas para o quê? Para poder matar Mordecai. E não, porque todo laço lançado contra Davi disse assim, nenhuma flecha, o que a Bíblia diz, nenhuma flecha, nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Se Deus é por nós, who against us? Quem será contra nós? Então, nós entendemos que por mais que aconteça o que acontecer, Deus ele sempre está no controle. Deus ele sempre está na posição. O que importa é a tua fidelidade, meu amigo. É a tua fidelidade só. Claro que chega aquele momento que parece que Deus se afastou, parece a fé se abala. Sempre assim. Carlos Spurgeon disse uma coisa: um coração que nunca duvidou é a verdade, é que é um coração que nunca acreditou. Porque o fato de você duvidar é a prova de que tu acreditas, apenas tiveste a tua debilidade. Consegue entender, meu amigo? Então, mais ou menos isso. Então, quando foi lançado o decreto foi espalhado, foram espalhados todos os panfletos. Que tu vais morrer, que tu estás acabado, tu caíste, não vais se levantar, mas em nome de Jesus, eu só preciso te ouvir para caminhar sobre o mar. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. Que os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. E não, prosseguindo-se assim, ele pensava que o povo judeu seria todo destruído, seria todo o povo acabado. Mas a graça de Deus estava naquele povo. Porque eu trago este tema no livro de Ruth só para poder dizer que tem vezes que parece que Deus não existe na nossa vida. Tem vezes que a fé se abala. Parece que Ele não está no reino celestial. Mas tu já paraste para ver uma coisa. Nunca passou o verão sem chover e nunca passou o inverno sem frio. Amém? A Bíblia diz no livro de Provérbios: se os céus estão carregados, não te assuste, é porque vai cair chuva. Então, daí quando foi lançado o decreto, é quando Mordecai correu para o palácio. E não chegou, falou: não te esqueças, Esther,
que aqui isto está a acontecer, talvez seja por causa dessa situação, mas se você não acontecer, tipo, amaldiçoaste. É como homem, né? Nós como homem chega a tempo que confiamos em Deus, mas somos homens, às vezes vem aquele medo e tal, mas aleluia, vamos prosseguir o bom e fazer o certo, na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Amém. E não, daí é quando a rainha Esther acata aquilo e diz, ok, tá bem. Eu também sou uma mulher virtuosa, eu sou uma mulher de Deus, aquela do Provérbios, aquela que organiza e arranja a sua casa, não aquela que atola que destrói com as suas mãos. Eu vou fazer o quê? Eu te desafio também, 3 dias de jejum. Então, avança. Todo o povo judeu, a unção subiu. Por quê? Quando o sacerdote, ele lança o sacrifício, lança o fogo, a fumaça sobe. Senhor, receba a minha oração como um incenso suave. Então, o incenso subiu. A fumaça da oração subiu. Os anjos receberam. Não, o que acontece? De tudo aquilo, começou ali a haver uma batalha entre o trono celestial e o trono das trevas. Então, quando aquilo aconteceu, né? É quando Deus deu vitória, deu livramento ao seu povo. Então, é quando Amã foi dado um trabalho no palácio para poder executar e fazer. Aquilo aborreceu já a Mordecai, que já arranjou métodos para poder já eliminar, porque o seu bem-estar já estava na vida do homem. Isso é muito perigoso. Por isso Jesus disse uma certa feita, aquele que ama o seu filho, a sua casa, o seu carro ou a sua vida, porque aquele que ama a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la. E não, tipo, em que sentido? Será que não é para você ser feliz, não é para você andar, não é nesse contexto? Porque todo contexto fora, todo pretexto, todo texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, porque primeiro temos que entender o termo, segundo, nós temos que saber do que se fala, do que se trata. E não, mais ou menos assim. E não, a sua felicidade dependia de alguém, porque ele já tinha tudo, meu amigo. Tens carro, tens felicidade. A felicidade dele não tinha, né? Mas tem carro, tem dinheiro, tem família. Irmão, por que você ainda segue a vida do homem para deixar uma felicidade para o teu coração? Isso é triste. Então, que Deus te abençoe e livre a tua mente também. Então, daí é quando o quê? É quando ele já se revolta contra aquilo. Não, só que aquela data foi dada até um certo momento. Mas até aquele certo período que tinha que chegar, todo o povo tinha que ser eliminado. Só que pela misericórdia e graças a Deus, aquilo não aconteceu. Então, sendo assim, é quando o quê? É quando a rainha foi ter com o rei. Quando a rainha para poder ter com o rei, nós sabemos que ninguém poderia entrar no palácio do rei sem que fosse chamado. E não, se o rei não estendesse o cedro sobre a vida daquela pessoa, tinha o quê? Tinha que ser morta. Mas pela misericórdia e graças a Deus, 3 dias de jejum, meu amigo, um sal fervendo, glória a Deus. E não, chega lá, Satanás se rende, as cordas rebentam. E não, daí quando está no cedro, fala a rainha. E não, falou sobre o que acontecia, os decretos lá que tinham sido feitos, tudo tal. Não, aquilo acontece. É quando o quê? É quando Deus dá o livramento ao povo. Quando Deus dá o livramento ao povo, é quando uma certa vez a mãe foi lá reclamar com a sua família, tudo tal, mais ou menos assim. E sabe, às vezes o traço que o inimigo lança é contra ele mesmo. Porque Jesus disse uma certa feita para Pedro: aquele que usar da espada, aquele que usar da espada para com o outro, da espada também receberá. Porque aquele que mata, da morte também receberá tributo. E não, assim, nós vemos que naquele reino, o que aconteceu é que Deus deu o livramento. E depois daquelas coisas, é quando o rei já decide, uma certa feita, fazer o quê? Ele decide
ir averiguar as leis, aquilo que estava escrito, porque tudo que acontecia eles anotavam, escreviam. E não, vai se bater com a página que fala sobre a vida de Mordecai, que ele salvou o rei. E não, depois daquilo é quando chama Amã. E não, quando chama Amã, é quando ele pergunta para Amã, um homem, o que se pode fazer com um homem na qual o rei quer o glorificar? Que o rei o quer glorificar. Ele disse, faça-se isso, seja em público, tudo tal, mais ou menos isso, né? Seja em público, tudo tal. Então, porque no coração de Amã, estúpido, ele pensava o quê? Ele pensava que aquilo será feito para a sua vida. Mas aquilo era uma honra que Deus queria glorificar um homem, buscando ideias através do outro homem inimigo. E não, quando acontece aquilo, é quando o rei diz, eu quero fazer com uma determinada pessoa. E não, quando chega lá, para poder fazer com que? Fazer com aquele homem, o exaltando, né? E não, o que acontece? Levaram Mordecai, levaram os cavalos mais bonitos do palácio e glorificaram a ele. Sendo assim, as coisas aconteceram. Então, é quando ele voltou para sua casa. Sabe, eu tenho isto, eu tenho isto, eu tenho isto, mas eu não consigo ter felicidade porque por causa de Amã, estúpido. Você já tem tudo. Glória a Deus mesmo. Sou o sangue. Então, daí, quando procede-se isso, é quando já se entende que ele perdeu a luta. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz. E você será abençoado por Jesus. E não, sendo assim, é quando quer. Eu acabo de chegar no trabalho. Acho que vou terminar a live. Mas peço que deixa teu like aí, curta, compartilhe, que essa mensagem também possa abençoar os outros, né? Para que o YouTube possa saber que o nosso vídeo é relevante e ajudar-nos, né, a compartilhar a palavra do Senhor. Mas eu que vou terminar a minha pregação aqui. Então, diante de todas essas coisas que já quase estamos aqui aos 35 minutos, então eu também já cheguei no trabalho. Então, eu tinha dado uma pausa, né? Então, vou aqui terminar. Então, é quando o decreto já é concedido, mas depois disso, vou saltar aqui, porque o tempo também já é ocorrido. O irmão Fred já chegou ao trabalho. Então, é quando vou correr lá para o templo, né? Não, o rei faz um banquete, convida Amã, como havia dito que ele conversava sempre com o seu membro lá, com a sua executiva. Então disse que ele foi convidado para o banquete, anda com o rei, mas nunca chega a ser feliz, porque dependia do homem para a sua felicidade. Então, assim, quando estiveram no banquete, o rei pergunta para a rainha, aí que se estragam as coisas. O rei pergunta para a rainha, o que queres que te faça? Se fores para pedir, podes pedir até metade do meu reino, vou te dar. Não, a rainha disse, de tudo isso que o Senhor pode me dar, eu somente tenho angústia e súplica. Então, eu digo assim, porque não basta somente sermos dados a vós ao rei como escravo. O Senhor tem me concedido a vida e a vida dos meus companheiros. Mas também existe alguém que também quer a nossa desgraça. Disse, de onde se encontra um coração perverso como esse? Então, daí é quando o rei, é quando a rainha já explica que aqui o nosso inimigo é Amã. Então, quando diz que o nosso inimigo é Amã, é quando o rei se levanta com um coração cheio de fúria e ódio. Com um coração cheio de fúria e ódio. Então, é quando o quê? É quando o rei vai para o jardim. Não, quando chega no jardim do palácio, é quando Amã
fica aonde? Com a rainha. E não, para poder implorar, porque ele já tinha descoberto que o rei já tinha decretado uma lei, uma sentença contra ele. Então, sendo assim, para ele poder salvar a sua vida, para poder salvar a sua vida, é quando ele tenta pedir o quê? Tenta pedir desculpas, como diz a Bíblia, né? Beijei o filho para que o pai não se ire. Então, só que além de tudo, a sentença já tinha chegado tarde demais. Então, quando isso acontece, é quando o rei chega, quando o rei entra, está a ver a mão prostrado, de joelho, diante da rainha. É quando no coração do rei subiu um sentimento de que, essa aqui cometeu essa toda desgraça, agora já quer dormir com a minha esposa. Mas ali, sabe, tem muitas coisas que acontecem na vida do ímpio. Assim como mesmo na nossa vida, quando a gente fala, vemos que Davi foi castigado assim, tu pecaste no oculto, mas eu vou te envergonhar no público. Ou quando vemos seu filho que dormiu com todas as suas mulheres. Então, vimos também quando foi amaldiçoado por Simei. Então, tudo aquilo foi a desgraça que Deus mandou para a sua vida, mas apesar de tudo, Deus amava sempre aquele homem. Então, porque ele é um Deus de amor, mas também justiça. Então, a Bíblia diz no livro de Jeremias, se Deus nos castiga, não é para sempre que permanecerá o seu castigo. Se cada um chora, que chore pelos seus pecados. Então, é quando encontra ele prostrado nos pés da rainha. Se lembras da forca que eu falei que a mãe tinha feito para poder matar a Mordecai? Não, o laço que o inimigo lançou voltou contra ele. Então, é aquele ditado que se diz no mundo, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Então, diante de tudo isso, a desgraça voltou contra o desgraçado. Então, diante de tudo isso, é quando nós vimos que aquela forca que ele fez foi enforcado ele e morreu assim. E a Bíblia diz que e a rainha falou sobre a vida, sobre quem era Mordecai, e Mordecai foi exaltado de uma sobremaneira que ele virou político da época. E não, que ele trabalhava pelo bem do seu povo, amado no meio do seu povo. Não porque não existia outro, só que a Bíblia preferiu narrar o seu povo. Porque para com essa coisa de você vai querer agradar todos. Para de se entristecer com o que acontece. Então, porque aquele não te ama, meu amigo. No mundo, existe quem gosta, existe quem não gosta. Essa é uma coisa que você sempre tem que ter na mentalidade. Consegue entender? E não. Por quê? Se mesmo na irmandade você vê que alguém não gosta de ti, não tenha ira, não tenha ódio com ele. Busca a paz com todos e a santidade na qual ninguém verá Deus. Quem te formou é Deus, não foi o homem. Se tem chamado, faça o teu chamado, não importam as críticas. Prega o evangelho, anuncie o evangelho, testemunhe Jesus, onde você estiver e onde você andar. Imagine quanto bando de falsos profetas e os seus essas jiboias até lançaram filhos. Não, você vai encontrar no caminho, vão discutir, por causa de pessoas, não por causa de evangelho, porque se não discutem acerca do evangelho, porque do evangelho nem sabem nada, nem querem saber. Eles são idólatras, é ídolo dentro do coração dele. E não, vão se levantar, ir a contenda, você vai se encontrar com pessoas da seita, vocês vão pelejar, tudo, mas sempre vai permanecer amor, porque o bem que você quer é aquilo que as pessoas sejam salvas. Porque como eles crerão se não forem pregados? Como pregarão se não forem enviados? Simplesmente isso. Então, daí nós encontramos que nessa posição, quando ele foi exaltado, e Deus glorificou a ele. Mas nesse resumo de todas as coisas, nós vimos os conflitos que se passou aqui no meio, mas não vimos o nome de Deus mencionado nessa história. Nós não vimos o nome de Deus dito nessa história. Então, por quê? Ele é um Deus que se oculta quando Ele quer. É um Deus que Ele aparece quando Ele quer. Por quê? Porque todas as coisas, por Ele, dEle, para Ele e com Ele. Então, na nossa vida, por mais que as coisas sejam difíceis, Deus nunca foge do controle. Eu quando andei, eu pensava que alguém, quando se desvia da fé, Deus não trabalha na vida dele, mas é mentira. Deus até está dentro da palhota. Deus está em todo lugar.
A nossa dificuldade é quando estudamos a Bíblia, encontramos uma posição, por exemplo, eu creio na predestinação, eu também creio no livre-arbítrio. Porque tudo está na Bíblia. Vou dar um pequeno ensino aqui, só para te dar a entender alguma coisa. A Bíblia diz no livro de Provérbios que existem duas pessoas que são abomináveis ao Senhor. Aquele que condena o justo e aquele que inocenta o culpado. Mas o problema e o facto que nós vamos nos perguntar é como um Deus santo, ele pode vir salvar a você que nem tinha mérito. Pecador e culpado. Porque se uma coisa está na Bíblia, então nós não seremos responsáveis em rasgar uma página para poder ficar com outra. Porque aquele que de antemão nos escolheu também nos predestinou. Alguns dizem, ele predestinou os que já eram bons. Isso é mentira. Se eles eram bons, como Pedro vai ir pregar que os pecados outrora cometidos na ignorância, Deus não leva em conta. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não, se já é new creation, ele já é uma nova criatura. E não, os pecados do passado Deus já não toma em conta. Por quê? A Bíblia diz no livro de Isaías: eu te encontrei sujo e te lavei. Te encontrei impuro e te purifiquei. Tudo está na Bíblia. Então, Deus sabe qual é o nosso caminho. Porque tudo que Deus fez tem um propósito. Até o pecador foi feito por Deus para poder ser castigado. Provérbios 16, versículo 4. E não, por mais que aconteça o que acontecer, porque cada um tem as suas batalhas espirituais, cada um tem as suas lutas e conquistas. Não vou aqui mencionar, né, se é para seguir os teus sonhos, bem-aventurado és tu. Mas a coisa que eu vou dizer é que persevere, lute. E não, porque tudo que nos mostra aqui, no meio dessa luta e peleja, é um reino que Deus vem para nos dar. É meio as batalhas que nós vivemos e pelejamos dia após dia. Não, que Deus te abençoe. Estou aqui já para trabalhar. Então peço que dê o teu like, ajude o canal a crescer e que possas comentar também embaixo, né? O que tu queres que eu pregue, né? Eu também sou um irmão como você, apenas eu decidi abrir um canal para poder pregar no tempo e fora do tempo, como disse Paulo a Timóteo. Insta a tempo e fora do tempo, Timóteo 4. Insta a tempo e fora de tempo. Também as escrituras não foram dadas somente para pregar, porque antes da gente pregar a gente tem que viver. Então, porque, irmão, ninguém vai enganar Deus, irmão. Vai chegar o último dia, tudo vai ser trazido para a bandeja perante nós. Do que adianta apontar o céu e não chegar no céu? Nada, meu amigo, é fachada. Então, que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Eu fico por aqui, fique na paz do Senhor. Herênio Tiquírio, é grego bíblico.